Deus. A paz do Senhor, irmãos. Olha eu aqui de novo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, essa noite é uma noite especial. Não só porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui ministrando, mas também é aniversário do meu grande amor. Que já... Não sei se vocês sabem, mas esse rapaz lindo aqui segurando esse contrabaixo é meu marido. Para quem não conhece, as irmãs que chegou, que achou que ele era solteiro, ele é casado. Tá bom? Eu preparei uma homenagem e eu quero fazer antes de estar ministrando a palavra. Tira o contrabaixo, vem cá. Peraí, Carol, segura. No final vocês comentam. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. Eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tens feito por mim. Eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar: amor, jamais deixarei você. Eu preparei essas fotos porque elas trazem os momentos mais incríveis que nós passamos juntos. Confesso que no começo não foi fácil. Eu até mandei ele voltar para a casa da mãe dele. Mas o Senhor nos sustentou. Estamos caminhando para 4 anos de casados. E são 4 anos que o Senhor tem nos ensinado a sermos uma família. Os dias que passamos os mais difíceis foram os dias que mais nós pudemos firmar os nossos pés em Cristo. Porque o que o mundo decreta ser falido, existiu dentro do nosso coração o desejo de fazer diferente. Na minha casa, ninguém tem um único casamento. Todas as pessoas foram casadas mais de 1, 2 vezes. É errado. Não deu certo, as pessoas acabam e tentam de novo. Mas eu ouvi algo do Senhor e eu disse: Senhor, na minha vida vai ser desse jeito. Todas as maldições, tudo aquilo que veio hereditário contra a minha família, em mim é anulado. Tudo aquilo que até mim estava destruindo os casamentos da minha casa, a partir de mim vai ser diferente. E nós estamos aqui para dizer que é difícil sim, porque nenhum edifício, se não for bem alicerçado, consegue suportar as grandes frequências de vento, porque ele é alto. Se você souber o tanto que venta lá em cima, se ele não estiver tão alicerçado, ele cai. É difícil, e é porque é difícil que vale a pena construir um casamento para a glória de Deus.
Amor, parabéns pelo seu aniversário. Pode sentar. Dessa vez eu não chorei. Eu nem choro, é ele que chora. Eu escolhi essa música porque foi a primeira música que eu cantei para ele. Eu cantei no dia do nosso noivado. E hoje eu entendo. Antes eu cantei porque... A primeira vez eu cantei porque eu achei a letra bonita. Mas hoje eu canto porque tem verdade. Na vivência e na convivência eu descobri as verdades. Amém, irmãos? Amém. Pronto, passou um momento emotivo e eu quero glorificar a Deus e compartilhar de uma palavra que Ele ministrou ao meu coração. Ai, Jesus, obrigado. Mateus capítulo 6. Hoje eu estou tremendo menos, não derramei água. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Um texto muito, muito conhecido. Deixa eu afastar aqui. Vamos lá. O título do texto diz: A oração exemplo. E diz assim o versículo 6. Volta ao 5. Põe o versículo 5. Diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, e nós cremos que ela é poderosa e ela é eficaz. Pai, eu sei que o Senhor já preparou algo para os nossos corações essa noite, assim como o Senhor já tem falado, desde que entramos a este lugar. E Senhor, quando eu entrei e eu ouvi a pastora Sayonara louvando e adorando o seu nome, dizendo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, é exatamente isso que nós queremos dizer. O Senhor é bem-vindo aqui. Porque se não tiver a tua presença, se não tiver a tua direção, é em vão a nossa estadia neste lugar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale com cada vida, que o Senhor ministre a cada coração e que o Senhor possa nos ensinar e instruir acerca de como devemos andar, sim, para estarmos mais perto da tua presença. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu clamo por mais intimidade. Intimidade essa que com a correria, com o passar dos dias nós estamos perdendo, porque estamos ocupando todo o tempo que nós temos com outras coisas e nos esquecemos, Deus, da prioridade que é ter um relacionamento contigo. Fala conosco e ministra em cada coração. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Lembrei da pastora Kelly aqui agora. Eu não preparei um sermão, mas eu preparei alguns tópicos. Vamos ver se eu consigo usá-lo ou não, né? Irmãos, esse texto
É um texto muito conhecido. E eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou ministrar, eu nunca venho trazer nada novo. Nada novo. Como assim nada novo? A palavra do Senhor há mais de 2 milhões de anos continua sendo a mesma atual palavra de antigamente. Ó. Continua sendo a mesma atual palavra de antigamente. E todas as vezes que os discípulos, que os apóstolos após a morte de Jesus pregavam, eles diziam: nós não viemos trazer nada novo para vocês. O que vocês precisam entender é exatamente o que Jesus estava dizendo todo o tempo. E o capítulo 6, ele é a extensão de um sermão. Todos conhecem aqui o Sermão da Montanha. Jesus dizendo das bem-aventuranças. E ele segue dizendo aqui acerca do adultério. Ele segue dizendo acerca de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo, de sermos diferença. Só que aí, quando entra no capítulo 6, o Senhor começa a nos ensinar a sermos diferentes. Ele diz: bem-aventurado os pacificadores. Ele está direcionando, é uma palavra que vai direto ao nosso coração. Só que no capítulo 6, ele começa a nos dizer: não sejam iguais, não sejam parecidos. Parecidos com quem? Não sejam imitadores. Imitadores de quem? No capítulo 6, o versículo 5, o versículo que acabamos de ler, ele diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. De quem Jesus estava falando? A quem Jesus estava se referindo quando ele disse: não sejais como os hipócritas? Ele estava se referindo aos fariseus. Ele estava se referindo àqueles doutores da lei que impunham cargos pesados sobre o povo, sobre a população, mas eles mesmos não seguiam aquilo que eles ensinavam. E eu fui para o dicionário pesquisar o que significa essa palavra hipócrita. É uma palavra assim até um pouco feia, agressiva. Mas o que significa hipócrita? Ser hipócrita significa ser falso, não ser o que diz ser, não fazer o que diz fazer, não cumprir aquilo que diz cumprir. E os fariseus eram exatamente isso. Eles tinham muita lei, eles tinham muito conhecimento, eles sabiam muito sobre a Torá, mas na hora de viver, eles não viviam como deveriam viver. Eles estavam em todo o tempo tentando expressar para o povo uma santidade que eles não tinham. Eles estavam em todo o tempo tentando expressar para o povo uma intimidade que eles não tinham com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas foi uma reunião entre eles que decidiu matar Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas foi uma reunião oculta, escondida entre eles, em que 2 homens, Anás e Caifás, decidiram: esse homem deve ser morto. Claro que Jesus foi morto para que se cumprisse o que os profetas disseram, mas você entende que os escribas, os fariseus, os saduceus estavam ali e estavam ensinando mentiras no meio do povo. Eu gosto muito do Antigo Testamento, e vendo o pastor Marcelo falando aqui sobre o cordeiro, que tinha que ser cuidado, a pessoa tinha que pegar da sua primícia, do seu melhor, aquilo que ele cuidava, olhando, observando todos os dias se não tinha defeito, se não tinha nada que pudesse impedir que Deus aceitasse aquela oferta, para então, no ano seguinte, ofertar diante do Senhor como um sacrifício. Os sacerdotes, eu amo essa história, amo Êxodo, quando o Senhor começa a se revelar para Moisés,
E Moisés agora começa a receber a revelação de como Deus queria um tabernáculo para habitar no meio do povo. Irmãos, se nós pegarmos a Bíblia, vou dizer não em ordem cronológica, mas como ela está escrita, de Gênesis a Apocalipse. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber um ponto principal: o desejo de Deus se relacionar com a sua criação. O desejo de Deus manter contato conosco. Isso é nítido em todo decorrer da Bíblia. Mas o que aconteceu? Por que nós fomos para tão longe de Deus? Por causa do bendito do pecado. Irmãos, por causa do bendito do pecado que se apoderou da nossa vida, ao ponto de fazer Deus virar as costas para nós. Porque pode muita coisa não me separar de Deus, mas a minha iniquidade separa. O meu pecado faz divisão entre mim e Ele. Isaías vai escrever dizendo que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam ajudar, e nem tampouco os seus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir. Que parte linda, que coisa maravilhosa. As pessoas dizendo: poxa, Deus está presente qualquer hora que eu quiser chamar por Ele, Ele vem. A mão dele está lá estendida para me ajudar quando eu quiser. O ouvido dele está lá atento para me ouvir quando eu precisar. Mas ninguém gosta de ler o versículo seguinte: mas as vossas iniquidades é o que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como assim, Deus? O Senhor não é um Deus grande e poderoso que ouve todo mundo? Não. Ele é um Deus grande e poderoso que ouve quem entende que é importante que eu renuncie, que eu entenda que não é mais do meu jeito, não é mais como eu quero, para que Ele possa agir por mim. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um Deus santo. De um Deus que quer que nós sejamos também santos, porque Ele é santo. Mas irmã, eu nunca vou ser santo como Deus é. Agora não. Mas quando o que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí é outra história. Mas quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aí já é outra história. Mas agora nós podemos sim nos santificar. E o que é isso? O que significa isso? Ser santo é ser separado. É ser isso mesmo que Jesus estava dizendo aqui aos discípulos: não sede como os hipócritas, que eles professam uma fé que eles não têm, que eles professam, eles falam ser uma coisa que eles não são. Eles andavam com roupa de sacerdote, eles falavam como um sacerdote, eles viviam a rotina de um sacerdote, mas eram podres por dentro. Eles eram sujos por dentro. O próprio Senhor disse para eles: vocês são como sepulcros caiados. Nossa, que linda lápide aqui jaz, né? Tem uns túmulos que eu fico até olhando e falo: nossa, que lindas. E lá dentro, o que tem lá dentro? Não adianta ter uma boa aparência, não adianta até se vestir de crente, não adianta pôr uma roupa que até diga que você é um cristão. Não estou falando de doutrina ou de usos e costumes, porque aqui você tem liberdade para ser o que você, para andar como você achar que deve andar, entendendo que você não pode usar essa liberdade para dar ocasião à carne. É isso. Você faz o que você quiser, por quê? Porque Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar
por nada. Tudo te é lícito. Você pode fazer o que você quiser, mas a diferença está na escolha. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu escolho não fazer. A diferença está aí. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, e os nossos WhatsApps, Facebook está cheio. Irmãos, eu estou ficando meio assim, porque está cheio de mensagens, essas mini mensagenzinhas, e um monte de gente falando um monte de coisa assim, mensagem do dia. Não que não seja edificante, mas é muita coisa que às vezes acaba sendo um pouco desnecessária, mas não vamos entrar nisso. E ela estava falando, a moça que estava trazendo essa mensagem estava falando exatamente sobre isso, sobre o fato de as pessoas do mundo olharem para nós e dizer: vocês estão tudo presos, vocês estão tudo, não pode fazer nada e tal, tananã. Começou a falar um monte de coisas, mas aí ela começou a dizer o seguinte, ela disse: se tratando de liberdade, eu posso fazer e eu não escolho fazer, isso me torna livre. Se eu quero, se eu posso, mas eu escolho não fazer, eu sou livre. Eu tenho nas minhas mãos a escolha, o livre arbítrio. Agora imagina uma pessoa que diz: eu não posso viver sem, eu não posso viver sem isso, eu não posso deixar de fazer aquilo, eu não posso. Essa pessoa está livre? Não. E nós não estamos falando de libertação, nós estamos falando de liberdade. Liberdade. Liberdade de ser quem o Senhor quer que você seja. Hipócritas que estavam ensinando ao povo a serem mais cativo do que eles já eram. Eles estavam ensinando, guiando o povo cego para um buraco. Mas aí João vem ministrando e dizendo que já brilhou a luz, e a luz resplandeceu no meio das trevas, e aqueles que jaziam nas trevas agora viram a luz. Quem era essa luz? Jesus. Irmãos, sério, imagina que está tudo escuro. Tudo escuro. Eu, por exemplo, se eu estiver no quarto com a luz apagada e alguém de repente acende uma lanterna ou a lâmpada, automaticamente aquilo vai causar uma agressão muito forte aos meus olhos. De primeiro momento aquilo incomoda, até os meus olhos se acostumar com a luz no ambiente. Certo ou errado? Tem bastante gente aqui, por favor, interajam comigo. Certo ou errado? Certo. É a mesma coisa que aconteceu quando Jesus apareceu. Estava tudo escuro, e de repente uma luz muito forte foi acesa. Causou uma irritação no primeiro momento, mas aí os olhos foram começando a se acostumar com a presença dessa luz. Aí as pessoas foram passando a se acostumar com a presença dessa luz. Mas o que acontece, irmãos? Vamos lá, eu vou entrar nisso não. Abençoa aqui o ventilador. Aleluia. E Jesus estava falando acerca de oração. E eu gosto muito de falar sobre oração. Por quê? Porque as pessoas acham, nós achamos, vou trazer para nós achamos, as pessoas levam para muito longe, né? Nós achamos que oração é um monólogo. Essa é a verdade. Monólogo, o que é isso? Só eu falo. Por quê? Porque a gente associa oração a só pedir. A gente associa oração a só se achegar a Deus quando a gente precisa. Nós associamos a oração a ir de encontro a Deus por uma causa impossível. Nós associamos a oração em monólogo. Só eu falo.
Mas na verdade a oração ela não é um monólogo. A oração ela precisa ser um diálogo, onde ambas as partes têm a oportunidade de se expressar. Numa oração na escola, eu vou colocar o meu ponto de vista de N situações, né? Aqui na redação, a gente tem que também aprender a fazer dissertação, oração. Oh meu Deus, essas aulas chatas da escola. É isso. A oração é você expor, falar, mas também entender que você precisa ouvir. É também entender que não tem como se relacionar com alguém e só você falar. Não dá. Daria? Imagina aí, Jota. Imagina se só a Gi falasse. É verdade. Não é verdade, porque você tem a legítima defesa. Você sempre acaba usando de uma legítima defesa, mesmo que você não corresponda do mesmo jeito. Talvez a sua legítima defesa seja o silêncio. Mas não tem como se relacionar com alguém onde só você fala. Ficaria muito chato. Ficaria um negócio assim meio estranho. Poxa, ele sabe tudo de mim e ele? Quem é? Você andaria do lado de um estranho? Andaria? Porque hoje todo mundo é amigo, né? Amiga, né? Todo mundo é amigo, melhor amigo, melhor amiga. Hoje tem muito isso. Só que será que você é tão amigo dessa pessoa? Ou será que você se tornou um parceiro? Assim, tá junto onde ele tá junto onde ela tá, porque alguém do ciclo de amigo de vocês era amigo em comum. E fulano, não sei, vai estar, eu vou estar também. Mas e o relacionamento? E o relacionamento? Como é que se casa com alguém que você não conhece? Como é que se casa com alguém? Irmãos, como o Reco disse, a gente não pode matar, né? Não pode matar. Ai meu Deus, me ajuda. Eu já orei, irmãos. Não, hoje eu não oro mais não. Hoje eu não oro mais não. Deus mudou não a vida dele, Deus mudou a minha. Deus mudou a minha. Mas olha que negócio chato você viver num relacionamento onde vocês não se conhecem. O que você gosta? No começo de namoro é assim, não é? Aquela coisa meio tímida para alguns. Ponto de vista, né? O pastor, o 9, o 6. Então, para alguns, aquela coisa meio tímida. Para outros, aquela coisa mais acelerada, né? Tem que ficar pisando no freio com algumas pessoas. Mas todos têm um jeito de tentar conhecer alguém que se gosta. E se gosta de verdade, você passa a fazer 1000 perguntas. Eu, por exemplo, quando eu conheci o Eliseu, eu fiz muitas perguntas. Muitas. Uma delas é se ele era obediente aos pais. Uma das primeiras perguntas que eu fiz. E depois eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Jovens, se ele não consegue respeitar o pai e a mãe, ele não vai te respeitar no relacionamento. Se ele não consegue ouvir um não e entender que a autoridade maior são seus pais, ele nunca vai ser submisso à voz de Deus
para te tratar como vaso mais frágil. Irmãos, se ela não consegue corresponder ao que os pais dizem, não vai dar certo. Ela não consegue ser sujeita à autoridade dos pais. Ela vai ser sujeita a você quando? Mas não vamos entrar nisso, né? Não vamos falar disso não. Vamos voltar aqui para a intimidade. Vamos voltar para a intimidade. Na conversa, a gente começa a perguntar, a gente começa a conhecer, a gente começa a compartilhar, e a gente começa a perceber no outro características parecidas com a nossa. Poxa, a gente é tão diferente, mas isso a gente é igual. A gente é tão diferente, mas a gente acaba sempre gostando de coisas parecidas. Eu estou usando um exemplo simples, um exemplo de um casamento, de um namoro, de um relacionamento, para te dizer que para ser íntimo de Deus é importante se relacionar com Ele. Relacionamento trata-se de conversa, trata-se de diálogo, trata-se de colocar na mesa o que eu entendo, o que eu não entendo, o que eu aceito, o que eu não gosto, o que me incomoda, mas também me põe ali para ouvir aquilo que o outro tem a dizer. Porque quando nós nos achegamos a Cristo, nós às vezes falamos assim: Senhor, eu sou assim e eu não vou mudar, e eu sou desse jeito estouradão, e eu não consigo, nunca vou fazer diferente, e tem mais, fulano não gosto, fulano não aceito, não vou bater de frente com... E aí? Você pôs tudo que você tinha para colocar na mesa. Agora chegou a hora de Deus falar com você. O que você faz? Ai, Senhor, estou aliviada. Sai fora. Vai embora sem ouvir o que Deus tem para falar. Porque quando eu ouço o que Deus tem para falar, Ele me confronta. Quando eu ouço o que o Senhor tem para falar para mim, eu sou confrontado a ser diferente. Sabe o que nós costumamos conversar? Quando nós nos aproximamos, imagina que o fundo desse copo está sujo, muito sujo, tem muita sujeira aqui dentro. Vocês estão vendo a sujeira? Por quê? Porque vocês estão longe. Mas se vocês passarem a se aproximar daqui, vocês vão passar a ver as impurezas que estão aqui dentro. É exatamente isso que acontece na aproximação com Cristo. Nós somos o copo cheio de impurezas, e Ele é quem se aproxima da gente. A distância, tanto faz. Para nós é muito natural estar tudo sujo por dentro. Para nós é muito natural andar da forma como nós queremos. Para nós é muito natural tomar as nossas próprias decisões. Mas quando Ele se aproxima de mim, eu não conheço quem Ele é, mas Ele passa a me mostrar quem eu preciso ser. Quando Ele se aproxima de mim, não é para conhecer quem Ele é para Ele me mostrar quem eu preciso ser. Porque quanto mais perto Jesus chega, eu falo: opa, perto de Jesus não dá para andar com mentira, perto de Jesus não dá para continuar pecando, perto de Jesus não dá para continuar da forma como eu estou. E não é eu vendo quem Ele é Ele me mostrando quem eu preciso ser. Aí muita gente não vem para Jesus porque já chega com aquele bordão: ah, mas eu preciso mudar, ah, mas eu não estou pronto, ah, mas meu Deus do céu. Calma, você não precisa mudar. Sabe por quê? Porque quando você decide mudar sem a ajuda do Espírito Santo, é emocionalismo passageiro. É como as ondas do mar. Você ouve a palavra, você se emociona com a palavra, você diz: meu Deus, o Senhor falou,
Mas quando você volta para casa, você esquece tudo o que você ouviu. Mas quando a mudança ela é gradativa, Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 6: tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, algumas traduções dizem aperfeiçoará, mas eu gosto da tradução que diz a manterá em andamento. A manterá em andamento até o dia do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que devo começar a transformação, sim, dando passo, mas aquele que em vós começa a boa obra, esse consegue mantê-la em andamento até o final. Você entende que quando não é mais por você, quando passa a ser por Ele, você não consegue mais olhar para a cruz. Quando eu vejo Jesus crucificado, agora eu começo a aprender algumas coisas. Eu começo a aprender que quando Paulo vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu olho para o Calvário e eu vejo Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo. E eu vejo o Calvário me ensinando o que? No Calvário, quando eu me torno crucificado com Cristo, eu não consigo mais olhar para trás. Quando eu me torno crucificado com Cristo, o madeiro me mostra que eu preciso seguir o plano até o fim. Até o fim. Como foi que Jesus disse? Aquele que quiser. Não. Jesus disse isso. Aquele que quiser, mas Jesus não quer obrigar todo mundo a seguir Ele. Ele não quer obrigar todo mundo a ir para o céu. Ou você está aqui por obrigação? Poxa vida, hoje é dia de culto de novo. Eu vou ter que estar lá de novo. Olha esse tempo como está estranho. Chove, não chove, eu vou ter que sair de novo. Jesus não te obriga a estar aqui. Ele não te obriga a vir para cá. Ele diz: se você quiser. É até estranho ouvir isso de um Deus que não quer que a nossa alma se perca. É até estranho ouvir isso de um Deus que teve tão grande amor ao ponto de entregar o seu próprio filho. É estranho. Porque se eu fosse Deus, depois de ter entregado o meu filho, entenda, eu, ser humano, mente limitada, se eu fosse Deus, depois de ter entregue o meu filho, eu ia obrigar a população inteira, mundialmente, todo mundo ia ter que servir a ele. Eu. No mínimo pelo sacrifício que foi feito. Você não quer aceitar não? Vai morrer. Ia ser comigo, ia ser assim. Mas ainda bem que eu não sou Deus, né? Ainda bem que eu não sou Deus, irmãos. E que tão grande amor é esse? Irmãos, olha só. Você gosta de ouvir não? Você gosta de ouvir não? Eu não gosto de ouvir não. Meu Jesus, antigamente, quando esse lindo falava não para mim, irmãos, nossa, eu ficava uns 3 dias sem falar com ele, só porque eu vi um não. Querem vir após mim, é só vocês seguirem o plano e eu vou estar aqui, esperando vocês. E aí? A gente acha bonitinho o Calvário, a gente até canta música sobre o Calvário, mas a gente vira as costas e diz: poxa, que história emocionante, deixa eu voltar para casa. A gente não dá tanto valor à mensagem da cruz. A gente não dá mais tanto valor. Tem um louvor da harpa que diz assim, né? Se eu amo a mensagem da cruz.
Ó, estourou meu horário. Eu tô só na introdução ainda. Não, você nem li, ó. Tá aqui, ó. Jesus. Intimidade. Proximidade. A intimidade, ela gera o quê? Aproximação. Não é? E nós nos relacionamos também através de toque. E eu não estou falando mais de marido e mulher, mas tratando-se do emocional do ser humano, de todo ser humano. Quem aqui não gosta de um abraço? Irmãos, sinceramente, tem ocasiões na vida que eu só preciso de um abraço. Eu não quero que ninguém me fale nada. Eu só preciso que alguém chegue assim e me abrace assim. Resolve tudo, irmãos. Tudo. Porque o nosso emocional precisa de aproximação. E nós, sem a aproximação de Cristo, não tem como dizer que nós somos íntimos dele. Porque a intimidade sem contato não é intimidade. Intimidade que não tem contato não é intimidade. É uma farsa. É uma falsa intimidade. É uma falsa intimidade. E eu vou repetir de novo, é uma falsa intimidade. E é isso que o Senhor estava nos pedindo, para não ser falsos, não ser de hipócritas. Eu quero estar com vocês, eu quero ser íntimo de vocês, mas vocês precisam ser verdadeiros na intimidade, verdadeiros na aproximação. Olha só o que ele diz: entra no seu quarto e depois de ter fechado a porta, fala com teu pai. Eu não vou continuar, porque senão eu vou estourar o horário, aí o pastor nunca mais vai me dar oportunidade, tá? Vou fechar aqui a Bíblia. Quarto fala para nós de intimidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando chega a visita na sua casa, você leva para o teu quarto? Fala assim: vem cá, senta aqui na minha cama. Vamos. Você leva? Eu não. A primeira coisa que eu faço, tá chegando visita, eu até fecho a porta, para ele entender que é para sentar na sala. Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de relacionamento. É no quarto onde a gente chora, a gente se alegra, a gente tem contato físico e a gente entende quem nós somos um no outro. Ei, olha aqui para mim. É neste lugar de intimidade que o Senhor quer se revelar. Ele quer mostrar quem Ele é para você também. Ele poderia ter dito: olha, quando você orar, vai para a sala, dobra o joelho. Não. Ele disse: me leva para um lugar de intimidade. Me leva para um lugar de intimidade. Me deixa ser íntimo seu. Me deixa entender as suas deficiências, as suas debilidades. Me deixa entender o que está difícil. Entenda também o que eu quero de você. Irmãos, relacionamento é isso. E nunca mais você vai ver a oração do mesmo jeito. Eu espero que você saia daqui hoje entendendo que orar é mais do que só falar, do que só pedir, do que só alçar a voz. Você vai entender que oração trata-se de intimidade. Traz Deus para o seu canto de intimidade. Traz Deus para um lugar onde você não consegue levar ninguém. Sabe esse lugar na alma onde dói quando as pessoas falam? Sabe este lugar que é difícil ouvir quando as pessoas falam? Leva Deus para lá. Leva Jesus para lá. Fala com Ele. Fala com Ele. Não vai te fazer mais crente
Dizer: Deus, eu estou precisando de socorro, atende aqui, gritar alto para que todos ouçam o que você está falando, não vai te fazer mais crente. Mas quando eu sou transformado no meu lugar de intimidade, e atende aqui, gritar alto para que todos ouçam o que você está falando, não vai te fazer mais crente. Mas quando eu sou transformado no meu lugar de intimidade, isso me faz mais crente. Quando eu falo, porque irmãos, não é um bordão, mas de fato, eu sou crente de verdade. Eu mostro quem eu sou de verdade quando ninguém está vendo. É quando ninguém está me vendo que eu sou de verdade. E quando ninguém está me vendo, eu sou quem? A que vê escondido uns vídeos pornográficos. Quando ninguém está vendo, eu sou aquele que pega escondido sem ninguém notar quem eu sou de verdade. E é nesse lugar de deficiência que o Senhor quer nos moldar para Ele. Não tem como expor um Deus grande, um Deus poderoso, se Ele não for o Deus das coisas pequenas, dos lugares aonde ninguém vai conseguir fazer por mim. E a gente vai ter a parte 2, que eu só peguei a introdução, tá, pastor? Amém, irmãos? Eu ia falar sobre vivência, sobre diálogo. Meu Deus do céu, não consigo. Eu quero pedir para que você se coloque de pé.